sejam bem-vindos ao canal, aqui é a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje eu vou te mostrar como fazer esse lindo trilho de mesa em estilo patchwork. Olha só que bacana que fica as combinações de cores, fica muito legal e você pode usar aí as cores de sua preferência para montar o seu. Essa nossa peça aqui, ela é muito gostosa de ser feita. E as medidas dela aqui, a gente tem 34 centímetros e meio de largura, quase 35. E agora, vou tirar aqui o comprimento junto com você, para você ter uma noção ali de base ali do tamanho que vai ficar a sua peça. E aí, se você quiser fazer maior, fica a seu critério, ok? Então, aqui a gente tem 1,2 m. Então, a gente tem a nossa peça aqui com 1,2 m de comprimento por 34 centímetros e meio de largura. É uma peça muito gostosa de ser feita, que a gente usa muito ponto baixo, bastante ponto baixo, para dar esse efeito aqui que a gente precisa. Então, o material que a gente vai precisar para a confecção da nossa videoaula de hoje é aqui um novelo de Euro-Roma Eco Amigurumi nas cores caqui, bege, mostarda e telha, tá? Caqui, bege, mostarda e telha, nós vamos usar aqui o novelinho de Eco Amigurumi. Nós vamos usar aqui um fio de dentro e um fio de fora para trabalhar com ele duplo aqui na nossa peça, tá? E essa cor cinza aqui é o barbante Euro-Roma número 8, que é o que nós vamos usar para fazer esse contorno aqui. Talvez aqui no vídeo você esteja vendo ele em azul, mas aqui é a cor cinza. Em azul também fica bacana, dependendo do seu monitor, talvez você possa perceber que ele seja azul bebê, mas ele é cinza. Então, nós vamos usar um cone de Euro-Roma barbante número 8 para fazer esses contornos que a gente tem aqui das nossas peças. E para as nossas bases aqui, a gente vai trabalhar com o fio Eco Amigurumi, tá? Repetindo as cores aqui, caqui, bege, telha e mostarda. A seguir, eu vou te mostrar como trabalhar com esses dois fios ao mesmo tempo. Então, nós vamos precisar de uma tesoura, a gente vai precisar também de uma agulha para crochê número 3,5 e a agulha de tapeçaria para fazer a costura e os arremates. Logo a seguir também, eu vou deixar o gabarito para você com todas as medidas das peças para você fazer aí, tá? As peças são todas enumeradas, então você tira um print ali da tela para poder tecer as suas peças e depois fazermos a montagem. Então, vamos para a aula? Para fazermos essa nossa peça, nós vamos precisar de peças como essa daqui. É como se fosse um quebra-cabeça mesmo. Você vai entender futuramente por que eu enumerei elas, que é para não perder aqui o esquema de montagem. Então, eu vou deixar no próximo vídeo ali o esquema de montagem para você poder printar a sua tela. Na hora de fazer a montagem, fica mais fácil, tá? Então, nós vamos precisar de várias peças, de várias cores e em vários formatos, certo? Todos esses formatos eu vou te passar e aí vai ficar mais fácil para você montar. Essas peças aqui eu ainda não terminei, porque eu preciso passar aqui uma carreira na cor cinza para depois fazermos a montagem da nossa peça. Então, você pode observar aqui que elas estão todas numeradas e você vai entender logo mais o porquê que a gente faz essa numeração. Então, nós temos aqui o nosso esquema de montagem, que é muito simples. Como aqui eu vou utilizar as cores caqui, mostarda e bege, eu enumerei quais são as cores que a gente vai fazer primeiro.
Então, aqui, C significa caque, B, bege, e M significa cor mostarda. Então, cada uma delas, de acordo com o esquema da montagem, eu vou fazendo uma por uma de cada cor e vou colocando numa fita crepe a numeração para na hora que eu for montar eu não me perder, certo? Então, esse é o nosso esquema de montagem, você pode printar aqui para que você possa visualizar. Então, aqui você tem o desenho de como elas são feitas, aqui é como se fosse um quadrado de 13 por 12, então são 13 centímetros aqui de largura e 12 aqui de altura. Deixa eu achar essa peça aqui, olha só, deixa eu ver aqui onde ela está. É essa aqui, ó, que é a peça número 1. Então, esses 13 centímetros aqui por 12 é somente aqui essa parte. Não tem ainda essa carreira aqui de base, né, para costura que eu vou te ensinar depois como fazer. Então, é apenas essa medida aqui, que nem, por exemplo, aqui. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aqui você consegue ver mais ou menos aqui como são. Por exemplo, aqui, ó, 6 centímetros aqui de largura e a gente faz 16 de altura. Nesse outro com a cor caque, a mesma coisa. Então, aqui eu enumerei para ficar mais fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a minha dica é, você vai começar a fazer a primeira peça em caque. A segunda peça você vai fazer em bege, seguindo essas medidas. A terceira em bege, então a gente vai fazendo e vai colocando nessas peças as numerações para você não perder na hora da montagem. A gente vai trabalhar aqui com fio duplo, que é justamente para a gente ter esse efeito mais grossinho, né, que renda mais. E aqui a gente vai usar o barbante número 8, como eu falei pra você, que aí usando o fio duplo aqui e o barbante número 8, ele casa perfeitamente ali com os tamanhos e fica muito fácil. Então, só relembrando aqui dos nossos motivos. Nós vamos trabalhar esses motivos, vou deixar aqui do lado, caso você queira printar aqui para depois fazer o esquema da montagem. Então, para esses motivos que nós vamos trabalhar aqui, considere essas medidas dessa forma aqui, sem a carreira de cinza, ok? Então, estou te passando as medidas assim. Então, vamos trabalhar agora, nós vamos começar a trabalhar para fazer as nossas peças. Aqui eu tenho um total de 20 peças enumeradas. Então, eu tenho aqui, olha só, essas 4 aqui que eu ainda não fiz, mas as demais aqui eu já fiz todas, que como é repetido, como é igual, não há necessidade da gente fazer todas elas juntas, tá? Então, nós vamos começar aqui com o nosso motivo na cor caque, que é para você entender como é que você vai fazer todos os outros. Então, para iniciarmos, nós vamos pegar a cor caque, lembrando que eu falei que nós vamos usar um fio de dentro do novelo e um fio de fora, exatamente para a gente conseguir usar aqui o nosso fio duplo. Então, para fazer essa nossa peça, nós vamos precisar de uma aliada, que é a fita métrica, certo? Então, nós vamos trabalhar aqui sob medida, não vou te passar números de correntes, exatamente porque cada pessoa tem uma tensão de ponto diferente, então, eu vou te passar em medidas que vai ficar muito mais fácil de você trabalhar. Então, aqui eu estou tecendo as minhas correntes iniciais, então, eu preciso aqui que ela tenha 13 centímetros, esse meu motivo. Então, eu vou começar a fazer os meus 13 centímetros aqui de correntes. Então, vamos contar, aqui eu já tenho 11. Vamos ver aqui agora, olha só.
Então, tenho aqui 13 centímetros de corrente, certo? Esses 13 centímetros de correntes, eu vou voltar na segunda e vou fazer um ponto baixo. Vou na próxima e trabalho outro ponto baixo. Outro ponto baixo na próxima. E assim eu vou trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base, até a gente chegar no final. Aqui no final tem um segredinho, tá bom? Então, a gente precisa aqui, às vezes você faz as correntes e aí pode ser que ele fique um pouquinho maior. Então, atente-se a esse detalhe. Essa peça aqui, ela é muito mais técnica de fazer, eu diria, mas só no início da primeira carreira, que a gente precisa igualar certinho ali os pontos, tá? Então, aqui, eu prefiro passar em medidas para você a peça do que passar, por exemplo, em quantidade de correntes e quantidade de carreiras. Em centímetros, eu acho que fica muito mais fácil. Então, aqui a gente vai trabalhando até chegar ao final. E aí, chegando aqui ao final, você vai observar que todo o crochê, ele cede um pouquinho, certo? Então, a gente puxa ali para ajustar. Vamos conferir se temos os mesmos 13 centímetros. Olha só, tenho os mesmos 13 centímetros ali. Então, eu fiz 13 centímetros de corrente para essa primeira peça. Voltei na segunda e trabalhei ali, ok? Terminado a primeira carreira, eu faço uma corrente, viro a minha peça, já entro no meu primeiro ponto, pegando as duas alças e trabalho pontos baixos novamente. Então, a gente usando aqui o fio duplo, os pontos baixos, eles vão render muito mais, porque é muito mais rápido, muito mais fácil de você ter a sua peça pronta, certo? Então, aqui a gente vai trabalhando, sempre pegando os dois fios, tome cuidado ali para não escapar nenhum fiozinho. Então, a gente vai trabalhando. Cuide para manter a mesma tensão do seu ponto, para que a parte de baixo não fique menor que a parte de cima, tá bom? Então, a gente cuida nesses detalhes para que a sua peça saia perfeita. Então, a gente vai trabalhar aqui os nossos pontos. Chegando ao final, faço uma corrente, viro a minha peça e trabalho ponto baixo novamente. Então, a gente vai trabalhando em carreiras de ida e volta, fazendo pontos baixos, até chegar ali aos 12 centímetros de altura. Pegamos ali a fita métrica, olha só, já tenho aqui 2,5 centímetros, certo? Então, eu vou trabalhar até chegar em 12 centímetros em carreiras de ida e volta, que é essa peça aqui, olha só. A peça número 1. Contando daqui, são 12 centímetros. E aqui, são 13 centímetros, certo? Então, aqui eu vou deixar novamente para você printar aqui, para você fazer aqui o esquema da montagem. E a gente vai trabalhar dessa forma. Então, tudo que está aqui, nós vamos usar a cor caqui, bege e mostarda. Vamos lá, eu vou te mostrar aqui como que a gente vai fazer. Então, nós vamos fazer todas essas peças, como eu tenho essas aqui, para depois, no final, antes da montagem, a gente trabalhar a última carreira aqui em cinza antes de fazermos a montagem. Então, é ideal que você faça e enumere todas elas. Então, quando você estiver fazendo as suas peças, você vai começar a deixá-las sobre uma base, para você ir vendo como que elas ficam. Então, ó, aqui eu tenho a peça número 1, seguindo o esquema de montagem, de acordo com o desenho da peça. 2. Agora, a gente vai para a peça número 3. Então, 1, 2, 3.
Agora, vamos ali para a peça número 4. Vamos para a peça número 5. E assim a gente vai fazendo essa montagem. Por isso que é importante, assim que você tecer a peça, você fazer a marcação. Eu vou te mostrar agora como que a gente vai trabalhar aqui com a parte cinza nas peças que já estão prontas. E aí, depois eu volto pra gente fazer a montagem. Mas, olha só, não tem segredo nenhum. Que você siga esse esquema aqui e trabalhando em carreiras de ponto baixo, cuidando para sua peça ficar retinha aqui no começo e aqui no final, vai dar super certo. Então, tome cuidado para não deixar aqui menor e aqui você deixar maior. O importante é que elas fiquem ali sempre retinha no início e aqui no final também. Pra gente tecer aqui com a cor cinza, eu vou usar a mesma agulha 3,5 do início, vou pegar qualquer ponto que eu tenha por aqui da minha peça e vou começar a tecer. Vou fazer ali uma corrente inicial e para cada carreira que eu tenho aqui, eu vou trabalhar um ponto baixo, certo? Chegando aqui no canto, tenho esse meu primeiro ponto, trabalho um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar, formando assim o nosso cantinho. Ponto baixo no próximo ponto, então assim a gente vai trabalhando nessa lateral até chegar aqui nesse outro canto. Cuide para continuar mantendo a mesma tensão do ponto, para que não fique nem mais largo e nem mais estreito do que os pontos anteriores. Então, aqui não tem segredo, a gente vai trabalhando um ponto para cada ponto. Quando chegar ali no outro canto, a gente vai repetir a mesma coisa que nós fizemos anteriormente naquele outro canto. Então, só relembrando, essas medidas que a gente tem aqui são as medidas sem a carreira de cinza, ok? Depois que você fizer a carreira de cinza, não precisa medir novamente, tá bom? Porque serão todas iguais. Cheguei aqui no final, fiz um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo no mesmo ponto. Aproveito para ir escondendo esse fio que está aqui. Então, para cada carreira aqui que a gente fez, nós vamos trabalhar os nossos pontos baixos. Então, a gente vai trabalhar os nossos pontos baixos para cada carreira. Olha só como vai ficando. Chegando aqui, a gente vai tecendo, olha só. Vamos escondendo. E aí, é muito fácil, a gente vai trabalhando sem segredo nenhum. Para cada ponto de base, um ponto baixo. Para cada carreira de base, um ponto baixo também. Então, assim, a gente vai fazendo até chegar lá ao final. Aqui, nós vamos tecendo sempre que chegar no canto, é um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar, que é exatamente para formar esse cantinho aqui, para a gente poder costurar. Então, nós vamos tecendo um ponto baixo para cada ponto, até chegar ao final. Aqui eu vou dar uma acelerada, para fazer um pouquinho mais rápido, e aí, a gente vai continuar ali para fazer a nossa montagem. Então, nesse momento, se você quiser pausar o vídeo para fazer todas as suas peças, você pode pausar, porque aí você vai precisar fazer 20 peças alternando entre as cores bege, mostarda e telha. Então, como eu disse anteriormente, o ideal é que você faça as peças de acordo com que estão no esquema de montagem e vá enumerando elas, justamente para a hora que você for passar aqui essa carreira de pontos baixos, você não perder qual é a peça número 1, qual é a peça número 2. Então, esse é um trabalho um pouquinho mais minucioso, que requer um pouquinho mais de atenção para você fazer aqui esse trilho de mesa estilo patchwork, ok? Cheguei aqui no final, vou fechar
aqui com ponto baixíssimo. E aqui vou deixar um fio um pouquinho maior para eu poder costurar. Nos demais eu não deixei, mas isso é opcional. Se você quiser deixar, pode deixar. Se não, pode deixar menor, como eu fiz aqui. Tá vendo? Só para fazer os arremates mesmo. Chegando aqui no final, eu vou passar meu fio lá para trás, aqui. Esse fio que está aqui no início é o que eu, aqui, esse menor é o que eu iniciei. Então, eu dou um nozinho, não aperto para não repuxar meu trabalho. O segundo, eu posso dar um nó mais forte, que ele não vai repuxar. E assim ficou pronto o nosso motivo. Depois, você deixa ele bem certinho ali, para ele ficar bem quadradinho. Na hora de costurar, vai ficar muito mais fácil, tá? Então, eu vou terminar aqui essas outras 3 peças que faltam, apenas fazendo esse ponto que eu expliquei para você agora, que é o contorno aqui do nosso motivo, e aí eu volto pra gente fazer a nossa montagem. Voltei aqui, então, vamos fazer aqui a nossa montagem. Então, a gente vai pegar a nossa primeira peça, que é na cor caqui, e a nossa segunda peça, que é o B, na cor bege. Então, para fazermos a união, a gente vai pegar aqui uma agulha de tapeçaria e vamos começar a fazer a união aqui. Então, a gente vai trabalhar, eu vou deixar essas peças aqui um pouquinho mais para lá, para ficar mais fácil. Vou virar aqui para você ver melhor. A gente vai precisar unir aqui bem certinho. Então, nesse primeiro momento aqui, você pode dar um nozinho. Aqui eu gosto de deixar o fio bem maior, porque depois eu consigo colocar na agulha de tapeçaria para poder fazer a costura, certo? Então, eu dei apenas um nozinho aqui, depois eu vou fazer o arremate certinho. Então, posiciono ali a minha peça para que fique bem certinho aqui, e aí vou trabalhar em costura invisível. Então, se você observar, o nosso ponto, ele tem 2 alças, nós vamos pegar somente na alcinha de cima, tá? Então, a de baixo vai ficar. Então, a gente vai lá pegar na alcinha de cima, uma de cada lado. Com calma, passo o meu fio todo para lá. Estou com o meu fio todo desse lado, passo ele todo para cá. Olha só, tá vendo? Estou com o meu fio todo para cá, jogo ele para lá. Venho para o próximo ponto e venho com ele todo para cá. Pode fazer isso bem calmamente, com bastante calma, para que fique bem certinho aqui essa nossa base, tá bom? Então, a gente precisa ter aqui bastante calma e tranquilidade para fazer essa costura. Esse é um trabalho minucioso, onde fará toda a diferença ali no seu acabamento. Então, olha só, tô trabalhando aqui, sempre unindo aqui os meus pontos, pegando na alça da frente de um ponto, na alça da frente de outro. Se o fio embolar ali, não tem problema, você volta, desfaz o nó e recomeça. Às vezes, pelo fio estar muito comprido, pode ser que isso aconteça. Então, aqui a gente vai costurando, olha só. Tá vendo? Olha como vai ficando bem bacana aqui essa costura. A gente chama isso aqui de costura invisível. Se você quiser emendar de outra forma, fica a seu critério. Se você achar uma maneira mais fácil de fazer essa emenda, pode fazer também. Ah, essa aqui é apenas uma sugestão de como fazer aqui essa emenda, tá bom? Eu acho que fica mais, apesar de não ser tão mais fácil de fazer, mas ela fica bem bacana aqui, porque a gente consegue deixar um acabamento super legal. Olha só como ficou, então, a nossa primeira costura. Após ter feito aqui, nessa primeira, a gente vai passar aqui pro nosso número 3.
Então, aqui nesse nosso número 3, eu estou com o fio aqui. Então, é melhor que eu pegue o meu número 4 e posicione aqui, porque eu já estou com o fio aqui. E posicione aqui para costurar aqui essa parte, certo? E a número 3 fica aqui. E a gente tem a número 5 aqui também. Olha só. Então, eu vou costurar agora aqui a minha número 4. Essa aqui, se você quiser caminhar com o fio e vir até aqui para costurar, ok. Mas como eu já estou aqui, eu vou fazer essa costura. Posso fazer tanto para cá ou posso fazer essa costura aqui e já vir para cá. Então, fica a seu critério como você quer fazer. Eu vou aproveitar que eu estou aqui, eu acho que eu vou fazer aqui um pouquinho da costura número 4 e venho pra cá para fechar a número 3. Eu acho até que fica mais fácil. Então, vamos lá. Passo o meu fio aqui, voltando aqui, vamos voltar. Olha só. Então, aqui, como eu finalizei aqui, pego esse meu fio e pego um fiozinho de lá. Olha só. Então, essa parte aqui, por enquanto, vai ficar solta. Depois, pego um fio daqui e um fio dali, venho com ele todo pra cá. Faço a mesma coisa aqui. Olha só como vai ficando. Então, esse outro a gente vai fechar aqui depois. Venho pra cá. Então, esse é um trabalho mais minucioso mesmo, tá? Pra gente ter um acabamento perfeito. Então, ele requer um pouco mais de paciência. Costurei aqui. Agora, vou posicionar o número 3 aqui nessa minha peça. Sempre respeitando aqui esse espacinho. Então, vamos lá. Pegamos o nosso ponto aqui e vamos pra lá. Ok? Aqui, nesse fio que eu estou aqui, eu preciso pegar dessa forma agora, que é para fazer a junção ali da peça. Então, apenas nesse aqui, a gente vai pegar diferente, olha só. Tá vendo? Fiz a junção. Agora, tenho todos os meus pontos aqui, vou trabalhar exatamente igual eu fiz nessa parte aqui. Passo o meu fio todo pra cá. Estou com ele todo pra cá, vou pra lá. Olha só. Então, dessa forma aqui, a gente vai trabalhando pra fazer aqui o nosso fechamento. Por isso que é importante que você faça as peças exatamente do mesmo tamanho ali indicado no vídeo, porque na hora de fazer a costura vai dar bem certinho. Quando eu falo para você de fazer as peças do mesmo tamanho ali do nosso gabarito, porque quando a gente passar a nossa carreira de ponto baixo em todas as peças, ela vai ficar exatamente igual, na mesma largura e comprimento. Então, por isso que eu te passei as medidas sem a parte cinza, porque a parte cinza ali não tem segredo, você só vai tecendo elas ali. Eu vou trabalhar aqui até chegar aqui e já volto para mostrar. Cheguei aqui ao final, fiz o meu último ponto, vou jogar o meu fio lá pra trás. E aqui do meu lado avesso, nesse momento eu não vou arrematar, eu vou deixar para arrematar depois. Então, eu vou fazer aqui apenas um nozinho assim, olha só, para travar o fio ali. Apenas isso nesse momento. Vou cortar o meu fio, deixar aqui um espacinho para que eu consiga colocar na agulha de tapeçaria para fazer o arremate certinho depois. Então, assim ficou a nossa primeira, segunda peça e terceira unida. Se você olhar aqui agora, a gente vai ter as peças para unir aqui, a quarta e a quinta também. Então, o que que nós vamos fazer? Vamos prender o fio aqui, porque aí a gente faz essa costura vindo pra cá ou chegando aqui até o final, tá bom? Então, aqui, nesse espaço, eu pego a minha agulha aqui
e vou dar um nozinho. Gente, esse nozinho aqui, ele nem aparece, tá? Exatamente como a gente fez aqui. Então, aqui, esse nozinho é só pra travar. Aí, eu pego a minha agulha de tapeçaria, de crochê, e puxo esse fio lá pra trás, que é só pra... ali pra ele não ficar aqui na frente. Se você olhar, olha só, ele nem aparece aqui. Mas, se você quiser virar do avesso e dar um nó, também pode. Quer ver? Vou te mostrar aqui como que a gente faz. Se esse nozinho for uma questão ali para você, você pode fazer da seguinte forma. Tô aqui, pego aqui o fio e dou esse nozinho do lado avesso. Deixo ele ali e aí vou jogar esse fio aqui pra frente. Só vou ajustar aqui, porque eu acabei pegando um fiozinho ali. Olha só. Então, arrumo ele ali. Olha só. E aí, vou começar a minha costura novamente. Um fio de cada lado, passo pra cá. Estou com ele todo pra cá, jogo ele pra lá. Olha só como é fácil fazer essa costura. Ela dá ali um pouquinho mais de trabalho, mas ela garante que seu trabalho fique perfeito aqui nessa emenda. Fica muito bacana, porque a gente consegue tecer ali um acabamento legal na peça e fica super firme também. Então, aqui a gente vai pegando sempre uma alcinha de cada ponto pra gente poder fazer aqui essa nossa costura. Então, lembrando que é um ponto para cada ponto e a gente vai tecendo assim. Olha só, costurei aqui a minha parte número 4. Lembrando que ainda falta costurar essa daqui, mas o esquema de montagem é esse da peça. Aí, eu pego ali a minha peça número 5 e eu posso definir nesse momento se eu quero seguir costurando aqui ou se eu quero finalizar aqui para depois subir. Então, fica ali, eu vou fazer da seguinte forma, eu vou fechar aqui, porque quando eu subir aqui, eu vou colocar a minha peça número 8 aqui. Aí, eu consigo fazer essa costura, ok? Então, a maneira que você vai costurar não interfere ali como você vai fazer. O que interfere mesmo é ali você precisa fazer a montagem e a costura certinha dessa peça, ok? Então, aqui eu vou deixar esse espacinho aqui, porque eu preciso deixar aqui reto. E vamos começar a costura aqui de novo. Vamos tecendo um ponto para cada ponto. Olha só. Sempre fechando ali, uma alcinha de cada ponto, pra gente fazer aqui o nosso acabamento. Vou virar aqui um pouquinho para que fique melhor para você visualizar. E a gente vai tecendo assim. Então, sempre que chegar ao final, pega no último ponto pra ficar bem certinho ali a sua peça. Esse espacinho, ele fica assim mesmo, porque depois nós vamos fechar, ele vai se ajustar, ok? Então, agora chegou a hora de eu jogar o meu fio lá pra trás. Olha só. Joguei lá pra trás. Aqui do lado avesso, eu pego um pontinho que está bem próximo, faço aquele nozinho só pra eu fazer o arremate depois. Cortei aqui o meu fio, vou pegar um novo fio pra começar a costura novamente. Então, pego aqui. Não preciso pegar uma quantidade muito grande de fio, porque senão depois fica difícil da gente fazer ali a nossa costura. É muito fio pra passar. Então, é preferível que a gente trabalhe dessa forma. Aqui, se você não quiser prender o fio do lado direito, não tem problema. Pode fazer aquele mesmo esquema de virar do lado avesso, prender o fio para começar. Uma outra forma de você fazer também é você apenas passar o fio e deixar ele grande aqui, porque isso aqui você vai arrematar ele depois. Fica a seu critério como fazer. Eu vou virar aqui para ficar mais fácil para você visualizar. E aí, a gente começa
novamente. Passo o meu fio todo pra lá. Estou com ele todo aqui, venho com ele pra cá. Jogo ele pra lá. Não se esqueça que se você não prender o fio aqui, ele vai ficar solto. Então, depois você tem que prestar bem atenção nesse arremate final aqui, tá? Então, a gente vai trabalhando assim. Não tem muito segredo, aqui é mais trabalho mesmo de paciência na hora de fechar essa costura. A gente vai tecendo assim e sempre costurando ali os pontos. Vou virar aqui para ficar um pouquinho mais fácil de você visualizar. O ideal é que esse trabalho seja feito em cima de uma bancada, em cima ali de uma mesa, para que fique certinho a peça. Às vezes no colo, ela pode ficar um pouquinho torta ali na hora da montagem. Então, é bem importante que você faça esse trabalho aqui em cima de uma mesa, de uma bancada, para ficar bem bonitinho. Então, a gente vai tecendo, trabalhando aqui os nossos pontos, até chegar lá em cima. A agulha de tapeçaria, nesse momento, ela é uma ótima ajuda para gente fazer essa costura. E aí, estou chegando aqui quase no final. Então, a gente vai tecendo esse trabalho, ele vai ficar bem bacana ali o resultado final. Depois dessa parte de união de todas as 20 peças, a gente vai trabalhar ali algumas carreiras em volta de toda a peça, que é para dar um acabamento legal ali na peça, tá? Aqui, nessa opção, eu escolhi o cinza porque eu fiz alguns testes com preto e eu achei que ele sobrecarregou muito o trabalho. Então, eu optei, o cru, ele iria ficar, aqui essa parte em cru, ele iria ficar muito claro também. Então, o cinza foi a cor que eu achei para contrastar melhor aqui da nossa peça. Cheguei aqui ao final, então, passo o meu fio ali para trás. Olha só, finalizei aqui a costura do meu motivo número 5. Então, 1, 2, 3, 4 e 5, ok? Fiz aqui o meu motivo número 5. Agora, a gente vai continuar fazendo as uniões. Então, 5, certo? Tenho a minha peça número 6, tenho a minha peça número 7 e tenho a minha peça número 8. Então, para otimizar ali a sua costura, por exemplo, aqui, olha, eu finalizei a carreira aqui. Vou fazer aquele nozinho aqui do lado avesso para poder travar o fio, certo? E aí, nesse aqui, eu vou caminhar até aqui para eu começar a costurar a minha peça número 8. Então, pego aqui o meu fio que está aqui, vou trabalhar com ele, vindo até chegar aqui em cima, até chegar aqui no final. Olha só. Então, venho como se eu estivesse escondendo ele, até chegar aqui no final. Chegando aqui no final, eu jogo ele aqui pra frente, olha só. E já posso costurar aqui a minha peça número 8. Já posso costurar ela aqui, para depois fazermos as outras. Mas fica a seu critério, se você quiser costurar essas duas primeiro, depois aqui, fica como você achar melhor, tá? A sequência aqui, ela não vai mudar muita coisa. O importante é só que ela fique bem certinha mesmo. Então, a gente vai tecendo ali, fazendo a nossa costura, posicionando bem para que fique bem retinho. E vamos trabalhando aqui o mesmo esquema que a gente estava fazendo anteriormente, tá? E vamos costurando. Vou dar continuidade aqui e já volto para mostrar.
Cheguei aqui ao final, terminei a minha costura, então agora eu preciso unir as minhas outras peças da mesma forma que a gente estava fazendo. E em todo esse esquema de montagem, depois que nós costurarmos essas duas peças, a gente começa de novo ali pela peça número 9, depois a gente vai fazendo a união da nossa peça número 10, depois a número 11, até chegar a número 20. Por isso, eu julgo importante você fazer essas marcações, justamente para você conseguir depois fazer aqui a montagem corretamente, para não se perder ali, medindo novamente cada peça, o que mede cada peça, tá bom? Então, eu vou deixar novamente aqui o esquema de montagem, as medidas da peça, de cada peça que a gente tem, tá bom? Para poder fazer a montagem. Então, nesse momento, eu vou continuar fazendo a união de todas as minhas peças, vou arrematar esses fios que estão aqui e daqui a pouco eu volto para mostrar. Nesse momento, você pode pausar o vídeo para fazer ali as suas peças e eu já volto para mostrar daqui a pouquinho. Voltei aqui, então, finalizei todas as costuras. Aqui te mostro novamente como a numeração vai te ajudar muito na hora de fazer a montagem ali da costura, certo? Então, aqui a gente tem a nossa peça quase pronta, ela ainda não está pronta. Então, esses motivos que a gente tem aqui, eu vou arrematar todos, como você pode observar, que ficaram vários fios aqui. Então, eu preciso arrematar todos. Mas antes de eu arrematar, eu vou deixar essa parte para o final. Antes da gente arrematar, agora nós vamos dar continuidade na nossa peça. E então, para darmos continuidade na nossa peça, eu vou aqui pegar o barbante na cor cinza e vamos começar a tecer uma carreira por toda a volta do nosso trabalho. Vou iniciar em qualquer ponto aqui próximo do canto para que você possa observar como se faz. E também próximo à emenda de cada um que a gente vai trabalhar igual, ok? Então, esse fio aqui eu vou deixar ele mais comprido para arrematar depois. Faço aqui uma corrente. E no próximo ponto, eu vou trabalhar um ponto baixo. Um ponto baixo no próximo. Vou ali no próximo e faço um ponto baixo, certo? Vamos tentar manter a mesma tensão do ponto que a gente fez, para ficar uma peça bem uniforme, ok? Aqui, onde eu tenho a divisão dos meus das minhas duas peças aqui, a gente trabalha um ponto baixo também, certo? Olha só. Depois, seguimos para o próximo ponto, pegando sempre as duas alcinhas ali e vamos trabalhar ponto baixo. Então, a gente vai trabalhando desta forma. Olha só como vai ficando bem certinho a nossa peça, olha só. Então, nós vamos trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base, mantendo a mesma tensão do ponto. E aí, quando eu estiver chegando ali no cantinho, a gente vai trabalhar um pouquinho diferente, mas não é nada do que a gente já não tenha feito aqui na nossa peça, ok? Então, a gente vai trabalhando os nossos pontos, sempre ponto baixo, procurando manter a mesma tensão. Aqui, olha só como já fica bem bacana a nossa peça. Aqui, nesta parte, aqui onde eu tenho a minha uma correntinha, lembrando que aqui eu havia feito um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar, certo? Ali dentro dessa minha uma correntinha, eu faço um ponto baixo, duas correntes e um ponto baixo no mesmo lugar, certo? Então, aqui eu trabalhei para formar o meu cantinho. Feito isso, eu já insiro a minha agulha no meu próximo ponto, trabalhando pontos baixos também. Então, aqui a gente vai fazendo os nossos pontos baixos. Olha só que bacana que vai ficando. Vamos trabalhando os pontos baixos.
E aqui você já consegue notar a diferença que a gente tem daqui para essa parte aqui que ainda não foi feita, tá? Então, a gente vai tecendo aqui os nossos pontos. Quando a gente chegar na parte da união entre duas peças, a gente permanece fazendo da mesma forma. Então, é muito gostoso de ser feito aqui essa parte depois que todas as peças estão emendadas. Então, a gente vai trabalhando aqui os nossos pontos. Vou fazer aqui mais uma parte da emenda junto com você, para não ter dúvidas. E aí, nós vamos trabalhar por toda a carreira dessa forma, ok? Então, olha só, trabalhei aqui o meu canto, iniciei a minha peça aqui, trabalhei aqui esse meu canto. Chegando aqui no meio, trabalho ponto baixo. Às vezes, se você tiver um nozinho ali, vai ficar um pouquinho mais apertado de puxar, mas nada que impeça de você fazer o ponto baixo. E a gente segue trabalhando ponto baixo sobre cada ponto baixo da carreira anterior, sempre trabalhando desta forma. Pontos baixos, sem intervalo de correntes, com exceção aqui desse canto, onde a gente faz duas correntes. Então, todos os outros 3 cantos, quando chegar ali, a gente vai precisar trabalhar dentro daquela uma correntinha, um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo no mesmo lugar, que é para formar esse canto. Nos demais pontos, a gente segue trabalhando ponto baixo em cima de ponto baixo. Olha só que legal que vai ficando. Então, a gente vai tecendo aqui, sempre buscando fazer ali o melhor acabamento. Se você tiver um fio próximo, como esse daqui, você pode aproveitar para esconder ele. Então, você já vai escondendo ele, que se torna um fio a menos para você arrematar depois. Se você quiser fazer o arremate das suas peças ali, antes de iniciar essas carreiras de acabamento final, fica a seu critério, pode ser feito também, ok? Então, aqui vai ficando assim a nossa peça, olha só que bacana. Aqui a gente ajusta ali um pouquinho, só para deixar a nossa peça bem certinha, e ela vai ficando dessa forma aqui. Vou dar continuidade até o final aqui da minha carreira, e daqui a pouco eu volto para mostrar. Voltei aqui, tô chegando ao final da minha carreira, onde eu comecei. Então, aqui eu vou continuar trabalhando os pontos baixos até finalizar aqui a minha carreira. Então, chegando lá, vou fechar com ponto baixíssimo, vou cortar o meu fio e vou fazer aquele mesmo processo de colocar a agulha no ponto que eu terminei, passar o meu fio lá para trás, para ficar o acabamento bem certinho, depois a gente fazer os nossos arremates. Então, aqui eu trabalhei a minha primeira carreira na cor cinza, certo? Agora, nós vamos trabalhar mais 3 carreiras exatamente iguais a essa daqui que a gente fez. Sempre quando chegar no cantinho, a gente vai trabalhar ponto baixo, 2 correntes e ponto baixo. Nos demais pontos, a gente vai trabalhar um ponto baixo em cada. Então, a partir de agora, você já sabe como se faz essa carreira, então, nós vamos trabalhar uma carreira na cor caqui, uma na cor mostarda e uma na cor bege, para a gente poder dar continuidade ali à nossa peça. Então, nós vamos fazer mais 3 carreiras, lembrando a sequência: caqui, mostarda e bege. Eu vou terminar essas 3 carreiras, você pode começar, quando fizer a troca de cor, em qualquer lugar, ok? Visto que todos os lugares são iguais, com exceção aqui do nosso cantinho, que a gente faz diferente, como a gente faz em todos, tá? Eu vou trabalhar aqui essas minhas 3 carreiras e volto em seguida para mostrar. Voltei aqui, fiz todos os meus arremates. Eu havia dito para você que nós faríamos uma carreira na cor caqui, uma aqui na cor mostarda e uma na bege. Então, aqui acabei fazendo 2 carreiras para finalizar a peça na cor bege, tá?
Então, fiz aqui essas 2 carreiras para finalizar, você pode fazer ali as suas 2 carreiras caso queira, e assim fica a nossa peça. Olha só que linda que ela fica, olha que bacana. Então, esse efeito aqui, talvez você esteja vendo azul aqui nessa parte, mas é o cinza, tá bom? Então, talvez pelo contraste do vídeo possa parecer que é azul bebê, mas é a cor cinza. Então, essa nossa peça aqui fica lindíssima. As medidas eu deixei lá no início do vídeo para você. E usando ali o fio duplo do Eco Amigurumi, você consegue fazer essa peça lindíssima e muito bacana, usando outras combinações de cores também. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Um super beijo e até a próxima!